Bellingham da Gávea, Michael pode estar retornando ao Flamengo em agosto. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa tarde de sexta-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, começaram a assistir? Deixa o like de vocês. Não são inscritos? Se inscreva, não nos segue, passe a nos seguir e não se esqueça de acionar o sininho para todos os vídeos. Assim vocês ficam informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal paraquedista rubro-negro. Então vamos para as notícias, porque notícia é que interessa e o resto não tem pressa. Lembrando, tudo isso para vocês é 0800. Flamengo inicia hoje a preparação para o jogo contra o Atlético Goianiense no domingo às 16 horas pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. É a abertura do retorno. Lembrando que o Flamengo tem um jogo atrasado da 17ª rodada, que é o jogo contra o Internacional. Jogo esse que ainda não tem data marcada para acontecer. E olha só, nessa sexta-feira o Flamengo aí se reuniu às 16 horas no CT1 do Urubu e a novidade é o retorno de Wesley e Eric Pulgar. Eric Pulgar, que estava fora por problema de gastroenterite, mais conhecido como diarreia, e o Wesley estava sentindo dores no músculo adutor da coxa esquerda. Bruno Henrique ainda é dúvida. Mais tarde trarei informações sobre esse treino, lembrando que a partir das 22 horas eu trarei o treino para vocês com imagens exclusivas da Flá TV, né? Então, seguindo aqui com as notícias, ótima notícia para a nação rubro-negra, porque o nosso xodó pode estar sendo liberado do Al Hilal. Trata-se de Michael. Olha só, Jorge Jesus deu aval para a saída de Michael do Al Hilal e o Flamengo pode tentar repatriar o atacante. Responda aí nos comentários, você acha uma boa Flamengo repatriar Michael? Já teve aí a oferta do Kodjá, né? Na parte da manhã, pedi a opinião de vocês, muitos gostaram, outros já não, nem tanto. Kodjá que jogou no Flamengo de 2016 até 2019, então vou trazer agora as informações sobre Michael. A pré-temporada no Al Hilal da Arábia Saudita começou e com isso o clube se prepara para compromissos que terá pela frente. Em busca de abrir mais vagas para estrangeiros, o time saudita avisou nos bastidores que está disposto a negociar Michael. O técnico da equipe, Jorge Jesus, também já deu o aval para a saída do ex-atacante do Flamengo. Segundo informações divulgadas aí pelo portal UOL, a ideia principal de Jorge Jesus é usar a vaga que Michael é inscrito para colocar Neymar, que está lesionado. A previsão de Neymar voltar aos gramados em agosto, setembro. Então, por isso que o Al Hilal já pretende liberar o Michael em agosto. Lembrando que o Michael, quando saiu do Flamengo, ele deu a palavra para Marcos Braz que se ele voltasse para o Brasil, a prioridade seria jogar no Flamengo. Lembrando que Cruzeiro, Grêmio e outros clubes andam monitorando a situação de Michael junto ao Al Hilal. No entanto, caso aconteça a saída de Michael, aconteceria apenas em agosto. Isso porque no dia 13 desse mês, o Al Hilal irá enfrentar o Al Ahly da Arábia Saudita pela Supercopa Saudita. Após o término, o atleta estará liberado para procurar uma nova casa. Eu, particularmente, gosto muito do Michael. Ele teve um período um tanto quanto ruim no Flamengo, mas com a chegada de Renato Gaúcho, que é o técnico do Grêmio hoje, Renato Gaúcho gosta muito também do Michael e é um pedido dele a ida de Michael para o Grêmio, né? Vamos aguardar, vamos ver se o Flamengo vai querer repatriar o atleta. O Tite vive pedindo tanto um ponta-direita, vive pedindo tanto mais um jogador para o ataque, e o Michael cairia como uma luva. E falar em atacante, meus queridos e minhas queridas, vocês já ouviram falar em Bellingham da Gávea? Eu vou trazer essa informação aqui para vocês. Ó. O atacante do Flamengo brinca com o novo apelido da torcida. Estou falando de Carlinho. É o herói do jogo do Flamengo na última partida aí contra o Vitória da Bahia, que fez o gol da virada ali no finalzinho, com assistência também de Gabigol. Olha só, por conta do jeito de comemorar os gols, a torcida rubro-negra colocou um apelido ao atacante.
Bellingham da Gávea. Assim o jogador comentou sobre a brincadeira. Vamos ver aqui o que o Carlinhos disse em entrevista à Flá TV. Abre aspas. Para mim, Ronaldo, Romário e Adriano, sou muito fã deles e sempre tento imitá-los. Sei que falta muito e gosto do torcedor porque ele é criativo. É o avatar do Adriano Imperador. Bellingham da Gávea. Isso é legal. Aqui para a rapaziada, sou o Trovão, porque um parceiro me falou: posso fazer uma piadinha na sua chuteira? Fecha aspas, e meteu um trovão. Aí esquece disso em entrevista Flá TV, meu irmão. Carlinhos merece mais oportunidade no elenco do Flamengo. Eu trouxe no vídeo de ontem que Carlinhos com menos minutagem em campo, tem mesma quantidade de gols do que jogadores atacantes que são titulares, né? Um deles é Germancano, do Fluminense. Agora, vamos falar aqui sobre o estádio do Flamengo, lembrando que no dia 31 de julho agora, terá o leilão para aquisição do terreno para o Flamengo construir o seu estádio próprio. Está perto, nação rubro-negra, do nosso sonho ser realizado e termos um estádio para ser chamado de nosso. Mas lembrando que o Flamengo, aonde vai, ele lota, ele leva multidões. Eu brinco sempre dizendo que a casa do Flamengo é aonde ele joga. Porque o Flamengo não tem torcedores, o Flamengo tem uma nação de adeptos apaixonados. Bom, falando sobre o estádio novo do Flamengo, diretoria do Flamengo espera gastar cerca de 21 milhões para despoluir o terreno do gasômetro. O Flá não enxerga aí que a descontaminação do terreno como um entrave à construção do estádio. Vai gastar uma grana, mas teremos o retorno, com certeza, com os torcedores lotando a nossa arena, que ainda não tem nome. Falar em arena que ainda não tem nome, né? Lembrando aí que Zico foi assaltado lá na França, levaram o Rolex dele. Eu sei que o prejuízo que Zico teve foi na casa dos 3 milhões de reais. Estava ele e a sua esposa Sandra, e os filhos deles vieram nas redes sociais e falou que está tudo bem com os dois, não foram agredidos, ninguém tocou neles, só tiveram prejuízo financeiro, que isso aí se recupera com o tempo. O mais importante é que a integridade física deles está ok, né? Então, falando em torcida, né? Segue o líder. Flamengo lidera a média de público no primeiro turno do Brasileirão de 2024. Eu vou trazer para vocês aqui a projeção. A maior torcida não, a nação rubro-negra sempre faz a diferença. E não é à toa, por conta da nação, o Flamengo alcançou uma marca importante no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Isso porque o mais querido é o time com a maior média de público no Brasileirão, com 51.235 torcedores. Vou trazer o ranking para vocês aqui. Flamengo, o primeiro, 51.235. São Paulo é o segundo, com 43.856. Eu não entendo que tem sempre uma briga dos torcedores corintianos tentando dizer que a torcida deles é maior do que a do Flamengo. Se lá em São Paulo eles não conseguem ficar nem à frente do São Paulo, toda a projeção que tem, o São Paulo tem mais público do que o Corinthians. O Corinthians aparece aqui na terceira colocação, atrás do São Paulo. O São Paulo tem uma média de 43.856, o Corinthians é 42.180 torcedores. O Bahia tem 37.240 e o Palmeiras é o quinto colocado aí com 30.928. Então, eles ficam, o Corinthians é a maior torcida do Brasil, o Flamengo é a torcida terceirizada. Caramba, rapaz, a torcida rubro-negra é espalhada pelo Brasil e pelo mundo afora. Vocês não têm isso. Aí, tá com inveja? Morde o ombro, filho, eu não posso fazer nada por vocês. Como o São Paulo tem 43.852 de média de público, o Flamengo ficou com cerca de 7 mil a mais que o vice-líder do ranking. Além disso, o segundo time do Rio de Janeiro na lista é o Fluminense, mas figura apenas na 9ª posição, com 27.549 torcedores. Quando eu falo para vocês que a torcida do Botafogo cabe num fusquinha, vocês não acreditam. É a do Vasco, que diz que não abandona nunca, nem aparece aqui no ranking, né? Então, mudando aqui de assunto, vou falar aqui sobre o senhor Denis.
um grande símbolo do Flamengo, um grande ídolo que nos deixou aí no início do ano, infelizmente, né? E vai ser feita uma homenagem para o senhor Denis. Mais uma homenagem. Olha só. Senhor Denis, ex-massagista e ídolo do Flamengo, fora de campo, foi homenageado hoje. Foi aprovada aí a Lei 8.522, publicada no Diário Oficial. O projeto propõe que o nome de Ademir Silva seja colocado em um dos equipamentos esportivos do Rio de Janeiro. Parabéns pela iniciativa, não podemos esquecer nunca o senhor Denil, nosso massagista que conquistou vários títulos estando ali no Flamengo, ajudando na recuperação de nossos jogadores, né? Agora, setor esgotado, Flamengo e Atlético Goianiense, como eu falei, joga domingo. E olha só, com o setor norte esgotado, a torcida do Flamengo já comprou mais de 35 mil ingressos de maneira antecipada. A projeção é que tem aí na casa de 55 a 57 mil torcedores acompanhando esse jogo da 20ª rodada do Brasileirão, que acontecerá no dia 28 às 16 horas. Então, a nação, mais uma vez, representando, é recorde em cima de recorde, né? Vou trazer mais uma informação aqui sobre o Flamengo, que pretende comprar um clube na Europa. Esse clube é o Leixões de Portugal. Vamos lá? Mengão vai comprar o Leixões em 3 fases. Na primeira, o clube já terá mais de 50% do time português e será acionista minoritário, a SAD, que é a mesma coisa que SAF, só que é usado com nomenclatura diferente lá em Portugal. Na próxima segunda-feira, dia 29, haverá sessão de esclarecimento para os sócios do Leixões, no Estádio do Mar. Mas o mais querido promete estabilidade financeira, cumprimento de requisitos da Liga e a maior investimento para reforços. O Leixões, que hoje disputa a 2ª divisão lá em Portugal, pretende aí conquistar a vaga para a Liga Principal, ou seja, para a Série A. A ideia é jogar a Primeira Liga nas próximas 2 temporadas, atualmente na 2ª divisão, e disputa aí durante 5 anos. Meus queridos, então vamos torcer para que o Flamengo projete o Leixões e consiga fazer o Leixões de vitrine para os nossos jogadores que já não tem mais espaço aqui na base e sejam mandados para lá e futuramente negociados em euros, trazendo benefício tanto para o Leixões quanto para o Flamengo, né? E falar agora em benefício para o Flamengo perdeu uma grande oportunidade de contratar Marcos Antônio, que estava aqui no Brasil boiando, de férias na Bahia. Flamengo ficou namorando o cara mais de um mês, verdadeiro arame liso, cerca e não machuca ninguém. Foi o São Paulo, com 2 dias, contratou o atleta, né? Que é o Marco Antônio, justifica a escolha pelo São Paulo ao invés do Flamengo. Abre aspas, seriedade. Ele não achou que o Flamengo foi sério nas propostas que fez para ele, porque não apresentou nada oficial ao time que ele pertencia na Europa. Olha só, vamos lá. Na apresentação ao Clube Paulista, o jogador justificou a escolha pela equipe tricolor. Em coletivo, o volante deu a entender que essa foi a única proposta que recebeu, a única proposta oficial. Papel timbrado, é o que o Flamengo sempre fala. Estão sondando Pedro, estão sondando Jorginho de Arrascaeta, estão sondando vários jogadores, mas não chegou nenhuma proposta oficial na nossa mesa. E o Flamengo cometeu esse erro. Conversou com o atleta, conversou com o staff dele, mas não mandou nenhuma proposta oficial. E foi o que fez o São Paulo. Então vamos para o que disse Marcos Antônio em coletiva de imprensa. Abre aspas. É uma grande alegria estar aqui neste grande clube. A seriedade em tudo. A maneira com que fui tratado, por isso estou aqui hoje. Estou muito feliz de vestir essa camisa. Escolhi o São Paulo. Por que não jogar aqui? Não tenho porquê. Foi aquilo que chegou e está tudo tranquilo, tudo certo, fecha aspas, disse Marco Antônio em coletiva de imprensa, né? Que ele seja muito feliz lá e nós temos que cobrar da nossa diretoria. Janela de transferência abriu no dia 10 de julho. Hoje, dia 26 de julho, ainda não foi contratado ninguém para reforçar o elenco nesse segundo turno. Então, sabemos que teremos competições importantes. Copa do Brasil, o Flamengo já joga contra o Palmeiras no dia 31. Aí depois vem Libertadores da América, tem Campeonato Brasileiro, tem convocação para a Copa do Mundo. Então, o Flamengo vai precisar se reforçar e muito. Então, para fechar essa matéria aqui,
Atlético Goianiense pode contar com reforço atacante de Copa América em jogo contra o Flamengo. Meus queridos. Até o Atlético Goianiense, que está vivendo uma crise do caramba, está se reforçando. Em meio aos diversos desfalques, o técnico Wagner Mancini pode ter um reforço de um atacante da Copa América. Trata-se de Joel Campbell. Meus queridos. Campbell esteve à disposição da Costa Rica na última edição da Copa América. Além disso, o atacante já foi convocado pela seleção para 3 Copas do Mundo. O atleta chegou ao Atlético Goianiense por empréstimo de 1 ano. Caso já tenha o nome publicado no Boletim Informativo Diário, ou seja, o BID da CBF, a tempo o jogador fará a estreia diante do Mengão no Maracanã. Mais um time se reforçando. E outra coisa, hein? O Flamengo tem muito mais poder aquisitivo do que o São Paulo. Se ele quisesse mesmo contratar o jogador, teria feito uma proposta oficial. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!